Olá, família da Êxodo Podcast. Depois de um grande episódio que nós tivemos aqui no nosso canal, no meu e no seu, falando sobre a mulher bíblica, a gente está aqui de volta para mais um grande tema. Porque, família, e se eu trouxesse para vocês algo que tem tudo a ver, mas tudo a ver com aquilo que são as maiores questões da escatologia? Se eu trouxesse para você algo que mexe com a geopolítica, pois bem, como gosto de saber de todos vocês aí de fora e de dentro, nós temos marcado para hoje, o dia 22 de março, um grande tema. Um grande tema que fala tudo, tem tudo a mexer com aquilo que é você teólogo, que é você pastor, que é você cristão. Veja aqui, hoje a Êxodo vamos mergulhar num dos temas mais misteriosos e debatidos da escatologia, Gog e Magog. Tem se dito muito a respeito do que está acontecendo no mundo, guerras, mais calamidades, enfermidades, doenças, mas bem recente estamos a viver um episódio muito tocante, que tem tudo a ver com as nossas vidas, que está a tocar na economia, está a tocar em vários setores que abrange eu e você neste globo terrestre. E para não ser de fora, então eu quero convidar vocês a fazerem parte comigo nessa pesquisa, a compreender mais. E como é de costume da Êxodo, a Êxodo sempre traz a você e eu um convidado. E o convidado de hoje não é um convidado que é algo novo para nós. É um convidado que já é de casa. É um convidado que esteve aqui conosco a falar de um grande tema. E para você que não nos acompanhou, então vai lá, pesquisa no nosso canal, porque a gente está no Facebook, a gente está no YouTube, a gente está no TikTok. Então, a gente está lá para você, para atender as suas questões. E o nosso convidado esteve aqui presente conosco no nosso canal, a falar sobre o ateísmo. Então, para aqueles que já viram o conteúdo, já sabem saber de quem eu estou a falar. Sim, é do nosso pastor Wilson Cameia. Pastor Wilson Cameia, seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer enorme tê-lo conosco. Muito obrigado, meu irmão de trincheira. Muito obrigado. Pastor Wilson é homem de Deus, estudioso das Escrituras e alguém que tem se dedicado a trazer clareza sobre temas proféticos também. Pastor Wilson, como já lhe falei, já lhe cumprimentei, já lhe deixei mais uma vez aqui na nossa casa. Repito mais uma vez, é sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Para começarmos de forma clara, nosso pastor, sem rodeio demais, pastor, quem são Gog e Magog dentro das escrituras? São pessoas, nações ou símbolos, afinal de contas? É muito interessante essa questão, e também já de forma introdutória, de fazer lembrar para quem medita aí a história de Noé. Um dos netos de Noé é conhecido por Gog. Ok. Yeah? Mas vamos tentar colocar o mais possível distante o neto de Noé, porque de nada tem a ver com o que nos traz nosso tema, mas importa dizer que daquilo que é o nosso conteúdo temático, nós vamos encontrar no livro de Ezequiel, capítulo 38 a 39, onde é explícito quem é Gog. Diz-nos logo nos primeiros versículos do capítulo 38 que Gog é um rei, ou seja, príncipe de Magog. Magog é uma nação e Gog é o príncipe de Magog. A quem é dirigida esta profecia? Então, Deus veio a mim, diz o profeta Ezequiel, e Deus diz ao profeta, fale ao rei
o rei Gog da terra de Magog. Então, logo no primeiro versículo, está introdutório que esta profecia que Deus revela ao profeta Ezequiel é exatamente para o rei Gog, príncipe de Magog. Então, é essa questão. Quem são eles? Então, Gog é um príncipe, é uma pessoa, e Magog é uma nação, é um reino. É interessante porque para você que está nos acompanhar, acredito também que tens essa questão. Logo, são pessoas. Então, como é que é de pessoas há essa transição para no que é relacionado ultimamente com nações? Perfeito. Pronto. É importante, antes de tudo, sabemos que existe uma guerra entre o bem e o mal. Certo. Ok? No mundo existe essa guerra entre o bem e o mal. Porém, muitos outros homens de Deus, que assim podemos chamar, têm feito uma grande relação dos grandes conflitos de nações contra nações, fazendo uma conexão com aquilo que é a profecia de Gog e Magog. É interessante que naquilo que é a profecia, Deus revela ao profeta Ezequiel que este mesmo rei Gog iria aliançar-se com outros povos e unir-se para poder invadir Israel. Então, daí que todos estes povos que se juntaram, que se uniram junto ao rei Gog, fazem com que todos estes sejam assimilados, entendidos como nação de Magog. Ok. Então, é esta a compreensão que tem sido. Logo, naquilo que é a visão judaica cristã, percebe-se que esse povo Gog-Magog é entendido como povos pagãos que se rebelam contra Deus e contra o povo de Deus. Ok. E nesta perspectiva dessa confusão, e se calhar muitas das vezes alguns saem do entendimento, percebem que Israel está situado, ou Israel está circundado, ou Israel, os seus vizinhos são todos seus inimigos. Por quê? Porque Israel é a única nação judaica naquela região. Ok. Todos os países vizinhos de Israel se constituíram inimigo de Israel. Ok. E todos esses, para além de serem inimigos declarados de Israel, também professam uma religião diferente da religião judaica. Oh. Logo, não se veem diante dos preceitos bíblicos, daquilo que são o ensinamento dos patriarcas. Eles não se revêem. Por quê? Porque são povos árabes. Então, esses acontecimentos de Gog e Magog, eles já aconteceram ou ainda fazem parte do futuro? Porque para estudiosos também, teólogos, há sempre aquela equiparação com a profecia lá de Mateus 24, quando vai dizendo que ouvireis de guerra, nações contra nações. Será que tudo está num único pacote? De facto que as guerras, os terremotos, a fome, a pobreza, tudo isso é profético. Sim. E já foi profetizado por N profetas, ou por vários profetas descritos nas Sagradas Escrituras. Mas esta guerra ele é tão simbólica
é tão específica porque ela marca exatamente um pré-anúncio ou pré-anúncio daquilo que é a grande perseguição. Nota, quem são os invasores de Israel? Os invasores de Israel são todos aqueles que se constituem povos pagãos. E a palavra de Deus nos diz: quem são os povos pagãos? São aqueles que não se revêem com toda e qualquer tradição judaica e todo e qualquer preceito relacionado com Deus dos exércitos, Deus de Abraão. No entanto, há uma diferença, há uma especificidade. Essa profecia, de facto, ainda não aconteceu. Ok. Muitos outros homens, supostamente de Deus, têm estado a vir e a relacionar toda e qualquer guerra no Médio Oriente como se fosse a guerra de Gog e Magog. É de dizer que Israel é exatamente os olhos da menina ou a menina dos olhos de Deus, Israel. Mas por quê? Isso Logo, é bíblico? todo e qualquer acontecimento, porque Israel é a figueira, né? Israel é não só a figueira, mas é aonde começa todo e qualquer facto ligado, quer seja a qualquer uma religião, quer judaica, muçulmana, lá é o centro. Ok. É a nação que Deus levantou para que dela as demais nações revissem a glória e o poder de Deus. Logo, nós conseguimos perceber que Israel já foi dissipada do mapa, já tinha sido dissipada do mapa. Certo. Mas por conta de um ato profético também de Cristo, nós vemos que Cristo, quando vai ou é recebido no templo de Salomão, e aí as crianças cantavam Hosana, Hosana nas alturas, ele olhando para o templo, ele chorou. Chorou e dizendo: Oh Israel, que dera se soubesse de quem vem a vossa paz. E quando Jesus lançava esta profecia que Israel seria destruída pelos seus inimigos, atenção, não estamos a dizer o cumprimento da profecia de Gog e Magog. Ok. Estamos a falar de algo pelo facto do povo de Deus não ter recebido aquele que é o seu expoente máximo, aquele porque em João capítulo 1, verso 1 diz: Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Certo. Agora, Israel, depois do seu desaparecimento e depois de ser constituída de novo nação, não teve aprovação das nações vizinhas. As nações vizinhas, os povos árabes, porque foi exatamente entre os povos árabes onde as Nações Unidas voltou a estabelecer o reino de Israel. Ok. Porque essas nações ocuparam, depois de invadirem, destruírem Israel, eles ocuparam o território de Israel, tomaram sobre si a cidade santa. E eles tomando sobre si a cidade santa, passou a ser a ocupação deles. Tanto que lá no Monte das Oliveiras, na entrada do templo, eles vedaram a entrada, porque existe uma profecia que diz que Jesus, na sua segunda vinda, irá passar sobre a porta triunfal. Ok. O povo, o povo, nós podemos dizer, o povo
islâmico, muçulmano, que invadiu Israel. Para que essa profecia não acontecesse, meteram lá um cemitério, meteram lá um cemitério, porque os rabinos, os mestres, não podem ter contato com mortos. Desculpe só, eu dar uma pausa daqui. Família, é Então, muita profecia aqui a ser verdade. Eu queria só entender uma coisa, que está aqui a fazer algo na cabeça. Essa entrada triunfal, então, é reflexo daquilo que nós chamamos de entrada triunfal, que as igrejas adotam hoje como Dia do Ramos. Exatamente. A profecia sobre a destruição de Israel foi exatamente no domingo de Ramos. Ok. Mas fala-se da segunda vinda de Cristo. Certo. Agora, só que eles não sabem que Cristo triunfou mesmo. Porque Cristo ressuscita os mortos. Aleluia. Diga aí o teu amém. Cristo ressuscita os mortos. Mas voltando ali. Só, pastor. Quando o pastor diz sobre Israel ter desaparecido do mapa e esse retorno encontra o espaço já ocupado, isso será que não meio essa luta, esse conflito de Israel entre tomar de volta aquilo que é seu território? Será que não mesmo que aconteceu já lá atrás, quando o povo volta do Egito para a terra que mana leite e mel, encontrar o espaço já ocupado? Pronto, na verdade é diferente. É diferente. Porque quando se fala da saída do povo de Deus de Israel, nós estamos a falar precisamente de uma terra prometida. Terra prometida é uma terra que nunca se habitou. Ok. Então é diferente. Ali o povo de Deus já habitava. Ok. Mas os povos vizinhos, inimigos de Israel, invadiram Israel, tornaram Israel a desaparecer do mapa. Ok. Eles tomaram o assalto. Tanto que depois teve que haver a guerra da independência do próprio Israel e as Nações Unidas a declarar Israel independente ou uma nação. Então, essa guerra... Isto estamos a falar nos meados de 1948. Ok. Yeah. Então, essa guerra é literal ou simbólica? Esta guerra não é literal, simbólica, é quase a mesma coisa, mas é algo que vai acontecer. É uma guerra que vai acontecer. E o papel de Israel nessa profecia é simplesmente por ser a menina dos olhos de Deus? O que tem aqui de diferente, que muitos não estão percebendo, por exemplo, Israel está no meio de uma guerra exatamente com os inimigos de sempre. Não é? Os inimigos de sempre. Todo o povo árabe, todas as nações árabes constituíram-se inimigos de Israel. Então estamos a falar de Iraque, estamos a falar de Irão, estamos a falar de Turquia, estamos a falar do Egito, estamos a falar de Paquistão, estamos a falar de vários outros países muçulmanos que se constituíram, porque eles, quando as Nações Unidas decretam Israel como uma nação em 1948, eles não aceitaram, não admitiram, porque também entendem que aquele lugar é um lugar santo para os muçulmanos. Eles entendem que estão sendo profanados. Ok. Mas por conta desta guerra que está a decorrer, cujos seus fins e objetivos poucos são esclarecidos na mídia global, mundial, porque o que está por detrás desta guerra é o domínio econômico, o domínio político, o domínio social. E isso ainda tem um pendor espiritual muito alto, muito elevado. E qual é? Pendor? O domínio do círculo da humanidade. Como assim, pastor? Explica bem. Explica bem isso. O domínio do círculo da humanidade. Aquele que dita as regras comanda o mundo. Nós estamos a ver, nesse exato momento, um conflito de medidas de peso, cuja aquela que era a nação mais poderosa do mundo está sendo humilhada pelos seus inimigos. Estamos a falar dos Estados Unidos
que por sinal foi o mesmo que ajudou Israel e vem sendo o pilar e a força de Israel, o principal aliado de Israel. Daí eu quero já matar a história de que essa guerra é de facto a guerra de Gog e Magog. Ok. Eu já entrei na YouTube e vi muitos a tocarem, a dizer que esta é a guerra de Gog e Magog, mas eu não concordo por um simples detalhe. A guerra de Gog e Magog, quem começa com a invasão é o povo inimigo. De acordo com a profecia, diz que o próprio Gog é que vai atacar Israel. Mas diferente desta guerra que está acontecendo agora, nesta guerra que está acontecendo agora, foi o próprio Israel que iniciou com a guerra. Então já estamos a ver que é contrário à profecia. A profecia está a dizer que Israel estará num período de gozo e de paz e estabilidade. É o que a profecia nos diz. Mas o que aconteceu com essa guerra? Foi Israel que ataca. Ataca como? Matando o líder, o príncipe de quê? Da Liga Árabe ou da Guarda Revolucionária de Israel, do Irã. Então, eles agora, em resposta deste homicídio, então também atacam não só Israel, mas como todos os outros povos ou países em que os Estados Unidos têm as suas bases militares. Então, pastor... Veja, mas outro ponto. Sim. Primeiro ponto é esse, que já torna diferente a profecia. Segundo ponto, quem acaba com essa guerra de Gog e Magog, quem acaba com essa guerra é o próprio Deus. Como? Com fogo vindo dos céus e terremotos. Não vamos pensar que os fogos que estão a vir do céu são os fogos que vêm do céu por intermédio de mísseis. Porque Deus não precisa de MiG, Deus não precisa de foguetes. Deus reza a história como aconteceu com Elias. Fogo saíram dos céus e invadiu. Assim como aconteceu com a destruição de Sodoma e Gomorra. Certo. Deus tem todo esse poder. Exatamente vai acontecer isso. Na guerra de Gog e Magog, quem vai destruir, aniquilar completamente os seus inimigos é o próprio Deus. Por isso que existe uma grande confusão profética dentro das profecias entre a guerra de Gog e Magog e a grande batalha. O Armagedon. O Armagedon. Há confusão. Mas esta aqui é muito prenúncio, é o prenúncio daquilo que nós chamamos a perseguição cristã. E todas as nações verão. Qual? Essa que está acontecendo agora não, mesmo? Não, a de Gog e Magog. Dizem alguns estudiosos, que eu tenho estado a acompanhar, que este é um prenúncio, ou no decorrer da perseguição cristã. Okay. O que é para quem não domina é que exatamente se levantará na terra aquele que nós chamamos o iníquo, o filho da perdição, que vai se opor a tudo quanto tem a ver a respeito dos ensinos de Deus. E estes vão perseguir. Não vamos dizer que é o Trump, porque nessa altura Trump está apoiando o povo de Deus. Aqui Gog se constitui inimigo do povo de Deus. Já prova claramente que não é. Se Donald Trump realmente é o anticristo, então não iria perseguir, mas não iria ajudar o povo. Então tinha que ser ele a destruir. Okay. Tinha que ser ele a perseguir. Não é que nós estamos vendo. De facto, nós estamos vendo um cenário diferente daquilo que a própria profecia fala. Né? Que já estão aí a ver rumores de que é o cavalo branco, o cavaleiro branco, é o Trump, porque ele está querendo paz, com medo de tudo isso. Podemos supor, né? Podemos supor. Mas o que nos traz aqui em debate é exatamente o que é a guerra de Gog e Magog. E é exatamente aí onde eu quero perguntar. Já se separou que não é, mas esses eventos que estão a acontecer, a guerra que está a acontecer, nos deixa mais próximo deste evento de Gog e Magog
do que imaginamos? Olha, deixa eu explicar. O que acontece? Esta guerra, apesar de ter fins econômicos e um fim e é bom que as pessoas dominam isso, que sempre que se quer implementar uma nova ordem mundial, existem acontecimentos de grandes calibres mundiais, grande impacto mundial. E esta guerra tem como base de fundo do pano a imposição de uma nova ordem mundial, onde os grandes atores perdem as suas autoridades e vai emergindo outro, de facto, que também faz parte da preparação daquilo que é o advento do anticristo. Logo, para uma nova mudança mundial, geopolítica mundial, há necessidade. E este conflito exatamente está nos trazer esta realidade. Por quê? Porque aquela que era a maior potência mundial também está tendo baixas significantes. E aqueles que são os principais aliados das grandes potências recusam-se em ajudar. Veja que já há uma mudança no plano político, militar, estratégia militar. Também poderíamos analisar daquilo que é o pensamento de Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, dizendo que o objetivo desta guerra é desfazer exatamente o regime que governa o Irão. Por quê? É um regime que de ano após ano vem ameaçar Israel e vem ameaçar o próprio Estados Unidos. Então, eu na qualidade, assim se coloca o primeiro-ministro de Israel, de que é um perigo enorme continuar a viver sobre ameaças de alguém. E não é um alguém qualquer, é alguém que tem uma das maiores capacidades de produção de urânio. E essa maior capacidade de produção de urânio é o elemento bastante para se construir as bombas atômicas. Se o Irã conseguir produzir bombas atômicas de verdade, eles não hesitarão em fazer destruir Israel num piscar de olho. Sim. Então, o primeiro-ministro entende que o princípio, o motivo da guerra foi exatamente para poder o quê? Para poder precaver-se de danos maiores. Então, se ele está a criar condições para uma bomba atômica, eu vou destruir já todas as instalações para que ele não inicie a fazer absolutamente nada. Então parece, acho que deve ser por isso que muitos estão dizendo que o Cavaleiro Branco já se foi e estamos entrando na nuvem do Cavaleiro da Morte. Por causa dessas mortes todas, estão a vir com isso, a guerra traz isso tudo. Olá. Será que é por isso que estão a se associar tanto assim a isso, a esses eventos? Pronto, todos esses eventos têm uma conexão. E podem ter uma conexão. Principalmente falamos mesmo de Gog e Magog. Por quê? Porque os autores são os mesmos. Ok. Os autores são os mesmos. Porque todos aqueles que constituem essa linha do mal, esse eixo do mal, que compõe a força do rei Gog, como a profecia diz, porque até na profecia também nos diz os povos. Ok, e aí eu quero perguntar, então, quem são eles atualmente? Ok, aí ele fala do povo Pérsia. Hoje o povo Pérsia é o próprio Irã. Ok. Ele fala do Egito, outra nação muçulmana. Ele fala de Iraque, outra nação muçulmana. Então veja, fala da Etiópia, né? Mas a própria profecia já traz aqueles que vão se unir. Mas nós hoje conseguimos perceber que a antiga Pérsia é o que nós chamamos hoje Médio Oriente. Antiga Médio Pérsia é o Médio Oriente hoje. Então todos esses países árabes, ou seja, a Liga Árabe, é o eixo do mal que sustenta a profecia de Gog e Magog. Ok.
Quer dizer, os mesmos atores de Gog e Magog foram os mesmos que já destruíram Israel no passado, são os mesmos que estão se levantando e têm se levantado por intermédio das pequenas células no Líbano, os grandes grupos rebeldes, porque eles entendem que também Israel é parte da cidade santa deles. E adorando outro Deus lá, é como se estivessem a profanar aquilo que é de santo que eles têm, os muçulmanos. Logo, eles querem também aquela terra para si. Então, para além de ser uma guerra civil, econômica e política, a base de tudo é espiritual. É nessa base eu quero entender, porque o pastor disse que a base de tudo é muito espiritual. Há algo a ser afetado mais no lado espiritual. O que está acontecendo nesse momento numa visão espiritual no meio de tudo isso? Porque agora eu fico com aquela preocupação. O pastor disse que Israel é mina dos olhos. E numa guerra de Gog e Magog, Israel já dá para ver que tem o lado nada, porque é os olhos de Cristo. Como é que fica agora as outras nações na visão de Deus, né? Porque há um perigo por não ser de Israel agora. Até a questão aqui, vamos resumir, não é só ser inimigo de Israel, porque aqui nós vamos entender, de acordo à profecia, Israel como nação de Deus, Israel como um povo de Deus, ok? Porque de acordo, eu já disse no princípio, que de acordo à cultura judaica, cristã, esses povos Gog e Magog são constituídos como um povo pagão, aqueles que se revoltam contra o povo de Deus e o próprio Deus. Atenção, quando se fala de Gog e Magog, estamos a falar de uma profecia que Deus revela ao profeta para que seja dada, ou seja, alertada a este rei. Porque Deus diz claramente, eu tenho contra ti uma espada. Eu te destruirei, ó Gog. Se não te posicionares, eu te destruirei. Então, Deus revela quem são, o motivo com que vai destruir Magog. E como impedir? Vai destruir Magog por conta mesmo da rebelião desse eixo do mal para com o seu povo, para com a sua nação, para com ele mesmo, porque eles atentam a Deus. Destruir o povo de Deus é destruir o próprio Deus. Certo. Ok? Então aqui está a simbolizar Israel. É por isso que muitos teólogos conectam essa profecia como o período que vai dar prenúncio à grande tribulação, ou que vai acontecer mesmo no meio da grande tribulação. Porque é um período de perseguição contra o povo de Deus. E no capítulo 39, no verso 1, Deus diz assim: tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog, e diz assim o Senhor Deus: eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe dos Rós, de Mesec, de Tubai. Está a detalhar aqueles que são o pessoal do eixo do mal, que a própria profecia já vai nos trazer. Egito, Etiópia, a própria Turquia, o próprio Iraque. Então são esse eixo. Hoje também alianciam-se a própria Rússia. Quer dizer, o sistema geopolítico. Aqui está a falar povo do norte. Nós hoje temos o principal aliado do Irão, a própria Coreia do Norte. Então é uma unificação. E veja que todos estes são todos muçulmanos, e nesses não se revêem com Deus de Israel, Deus de Abraão. Então é para percebermos, compreendermos que Deus levanta-se, Deus apresenta esta profecia: ó filho do homem, levanta-te e corrija, repreenda esse indivíduo, que eu virei contra ti e destruirei-te. Destruir-te com quê? Com fogo, com terremoto, ainda com pragas de gafanhoto.
Porque terremoto já está acontecendo. Então nós estamos a ver terremoto, mas é algo que Deus vai levantar contra o rei Gog e os seus aliados. O cristão deve temer ou se preparar espiritualmente com isso. Pronto, isso é o que Cristo diz. Vigiai e orai sem cessar. Logo, nós cristãos devemos estar conscientes que basta nascer nessa terra para estarmos num campo de batalha, num campo de guerra. Essas manifestações que nós vemos no físico é resultado daquilo que acontece no mundo espiritual. Então é um alinhamento, nós estamos a ver essa guerra, mas no fundo, é um alinhamento do mal. Essa guerra que está a decorrer agora está nos trazendo novidades, inclusive não só de quem realmente detém o poder, mas também como está nos trazer novidade, inclusive até em forma de equipamentos de guerra. Okay? Está nos trazer, por exemplo, fala-se aí do grande Golfo, não me passa agora o nome do Golfo, o Estreito, onde passa 20% das maiores mercadorias do gás natural e do petróleo. Isso causa um impacto econômico mundial. Por isso que com esta guerra, nós falamos no princípio que esta guerra tem um pendor, que é nada mais, nada menos a implementação ou parte da geopolítica para a implementação de uma nova ordem mundial. Nova ordem mundial, essa que já teve o seu início com a pandemia da Covid. Ok. E agora estamos em fases de implementação severa. Tanto que aponta-se o ano de 2026 com muitos factos, muitos acontecimentos. E esses acontecimentos já foram previstos. Previsto como? De forma profética e previsto pelos próprios senhores do mundo. O que eles querem? Normalmente, os senhores do mundo agem para confundirem aquilo que são as questões proféticas. Eles agem para contradizer aquilo que as Sagradas Escrituras fazem. Há quem até é muito mais ousado diz assim, eles às vezes querem antecipar um acontecimento, distraindo o povo para que não consiga perceber o que de fato está acontecendo. Razão pela qual um dos motivos que usa-se mesmo do anticristo, né, é camuflar Cristo num período que não vai de acordo com aquilo as Sagradas Escrituras. Mas atenção, nada, mas nada nessa terra está fora do controle de Deus. Né? É o que eu disse, eu trouxe isso ontem em uma pregação. Eu disse assim, Deus ao criar o universo, Deus ao criar o mundo, ele ao fazer dia após dia, sabia cada acontecimento de cada dia e de cada período. Por isso que diz, eu anuncio o fim desde o início. Logo, Deus na criação sabia o que iria suceder. Deus sabia dessa arquitetura da engenharia do mal. Por quê? Porque o que está por detrás do fundo das grandes guerras mundiais é nada mais, nada menos do que sacrifício e tráficos de almas. Okay. Então, existem entidades espirituais que quanto maior derramamento de sangue haver, maior é a oferenda. E quando maior é a oferenda, maior é o raio de ação desses espíritos na terra. E na realização e execução da ação, da vontade desses espíritos na terra, vai dando aso ao quê? Os acontecimentos proféticos. Os demônios agem e vão agindo dentro daquilo que é o cronograma de Deus. Por isso que a palavra de Deus é clara, dizer que até eles temem e tremem. Certo. Exatamente. Pronto, em gesto de conclusão, a guerra que está a decorrer entre Irão, Israel e Estados Unidos não é a profecia de Gog e Magog. E isso ficou bem claro. Por quê? Porque quem começa com essa guerra é exatamente Israel. E Magog será o próprio rei a levar a cabo o início dessa guerra. E o que
O que de uma maneira tão abrangente essa profecia nos ensina sobre a nossa vida espiritual hoje e como devemos viver diante desses acontecimentos. É necessário que o povo de Deus conheça as Sagradas Escrituras. É necessário que nos voltemos às Sagradas Escrituras. E, acima de tudo, viver em comunhão com Deus. Não só em comunhão, mas viver em obediência a Deus. Israel ainda está num período, se assim podemos dizer, Israel está a viver um período de ignorância. Ou seja, Israel está a viver um período de cegueira espiritual. E quem fala dessa cegueira espiritual é o próprio Cristo. Amém? Amém. Cristo fala dessa cegueira espiritual. Então, diante dessa cegueira espiritual, é como se Deus ainda está de costas viradas para Israel. Não que Deus tenha abandonado Israel. Não, não abandonou. Mas Deus permite que muitos acontecimentos ocorram para Israel, para que Israel, em lágrimas, saiba de onde que veio a sua paz. Por quê? Esses fatos já não são novidades nas Sagradas Escrituras. Sempre que o povo de Israel, o povo de Deus, rebelou-se contra Deus, Deus permitiu que os inimigos invadissem o próprio Israel. E assim não foi contrária. Quando o próprio Israel foi dizimado, desaparecido do mapa, foi mesmo pela permissão de Deus, no tempo de Deus. Assim como o próprio Deus é que permitiu que a nação voltasse a reerguer-se das sombras. Então, tudo funciona no mapa e no plano de Deus. Glória a Deus. Logo, como Deus cegou o entendimento, o profeta Isaías diz assim: vocês serão pregados e eu serei buscado por um povo que me desconhecia, um povo desconhecido. E aí, no nosso entender, entendemos que é o povo africano. Então, você percebe que por intermédio de Israel, Deus cumpre a sua agenda. Agenda de quê? De expansão da sua palavra, do seu evangelho. Deus cumpre a sua missão de apresentar-se. Porque nós temos um Deus que auto se apresenta. Não o homem na sua faculdade normal, natural, não encontra Deus. É Deus que se apresenta ao próprio homem. Então vê que foi sistemático. Primeiro, Ásia, Europa, América, África. Isso vai completar os anos proféticos. Completando os anos proféticos, o próprio Evangelho regressa de novo para quê? Para Israel. Mas é necessário que essas guerras aconteçam porque o filho da iniquidade, ele não vai encontrar paz, ele vai ter que trazer a falsa paz. E ele, quando emergir, ele vai encontrar um caos político, um caos econômico, um caos financeiro e populacional. E nós estamos a ver esse caos econômico. Há muita pobreza no mundo, há muitas pessoas a emigrarem de um sítio ao outro. Isso é o quê? Por falta de necessidade. Estamos vendo guerra, estamos vendo terremoto, estamos vendo tempestade. Então, o cenário tudo está a encaminhar-se ao anticristo. Daí que eu concordo com aqueles que dizem, com aqueles teólogos que dizem que a profecia de Gog e Magog vai acontecer no decorrer da grande tribulação. Ok. Por quê? Porque nós não sabemos exatamente quem de facto é esse Gog, quem de facto é esse rei. Ok. Nós não sabemos. Mas que podemos dizer que de tal maneira como existem vários anticristos, também existem vários Gogs. Porque esse eixo do mal é conduzido pelos mesmos atores que são inimigos de Deus.
Porque falar do povo persa, falar do povo bárbaro, estamos a falar de Irão. São os povos bárbaros, são os mesmos que escravizaram, são os mesmos que perseguem o povo de Deus e serão os mesmos que vão perseguir as mesmas ideologias, os mesmos pensamentos. A ideia é que acabar com o povo de Deus, destruir Israel, destruir todos aqueles que se levantam e dizendo que Jesus Cristo é Deus. Então, tudo está se encaminhar para os preparativos do anticristo. E ele não vai ver assim. E tem que haver muito derramamento de sangue. Exato. Yeah. Minha família, profecia não é para causar medo, é para despertar consciência. Deus não revela o fim para nos assustar, não faz isso, mas para nos preparar. E o mundo pode estar em guerra, mas quem está em Cristo vive em paz. Por isso, nem tudo que parece caos está fora do controle de Deus. A Bíblia não erra, ela se cumpre. Por isso, minha família, você que está nos acompanhando, está aqui, comenta aí, você acredita que estamos próximo do fim dos tempos? Então, comenta e deixa também na nossa live, nesse vídeo, perguntas para o nosso pastor, temas que você gostaria de que a gente trouxesse aqui o nosso pastor Wilson para poder responder. E se o pastor também está aberto para isso, pode deixar seu contato para quem deseja poder entrar de uma maneira em particular com ele. Quais são os meios de canais que o pastor Wilson usa, Facebook, o WhatsApp. Então, o pastor só pode deixar aí. Estamos já encerrar essa nossa live. Olha, só quero ressalvar, tocou em bom ponto. Certo. Guerra, fome, terremotos são prenúncios do fim. Ok. De preferência usamos a linguagem que estamos mais perto do fim da humanidade, né, do que propriamente queremos às vezes de maneira errada fazer uma conexão profética e lhe trazer num contexto inapropriado. Certo. Mas uma coisa é verdade, estamos sim à beira do final dos tempos. Ok. Estamos vivendo os últimos anos nessa terra. Estamos muito próximo do fim de todas as coisas. Nunca se teve tão próximo como agora. Desde o princípio do mundo, nunca tivemos tão próximo do fim como a nossa geração está a viver e está a presenciar. Então, prepara-te. Para quem está fora de Cristo, volta o mais rápido possível e não perca aquilo que é o selo, o certificado para a nossa redenção, que é o Espírito Santo. E quem já tem, não extinga o Espírito Santo. Então, essas são as minhas palavras. Eu acredito que a melhor maneira de me localizar é a partir do Êxodo, pois as minhas redes sociais não são muito usadas Certo. para fins do gênero, mas ainda assim estou aberto para convites e debates, se assim for necessário, para esclarecimento de uma ou outra coisa. Que a paz do Senhor esteja convosco. Foi um prazer, foi um desafiante, foi um tema desafiante, mas de dizer, prepare-se, ó Igreja de Cristo Jesus. Amém. Porque coisas piores ainda vêm por ali. Coisas piores, muito piores, vêm por aí. Então, só venceremos se de facto estivermos alicerçados na rocha, que é Cristo Jesus. Que a paz esteja convosco. Que a paz do Senhor esteja convosco. Minha família, mais do que entender o fim, precisamos estar preparados para ele. Pastor Wilson, muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Foi extremamente esclarecedora. E eu, como no ato da preparação dessa live, nosso pastor disse, geopolítica, profecia é um campo muito vasto. Estaríamos aqui mais do que 2 dias a falar só sobre isso. Então, acredito que aquilo que é essencial para esse tema, para despertar você, para esclarecer você, foi feito. Então,
compartilhe essa live, compartilhe esse vídeo, siga o Exo Podcast, estamos no Facebook, Instagram, YouTube e ativa as notificações, minha família, para próximos vídeos você estar aí atento. Então, porque a verdade liberta e o conhecimento prepara. Então, estamos juntos. Tchau. Juntos. É, meu Vlad. Uma live, né?